Saudações! Uma questão que por vezes desvia a atenção da pessoa que crê em Deus é o entusiasmo ou desejo que não tem o seu fundamento nos ensinos de Jesus e de seus apóstolos. No campo da paixão da oração, este fator pode ser um estorvo. Comece com uma pergunta. A oração a Deus antecipa uma resposta ou é a causa de uma resposta? Nesta reflexão iremos indagar o processo bíblico pelo qual as nossas orações devem ser feitas diante de Deus. A oração pressupõe que falamos com alguém maior e que tem o conhecimento, a sabedoria, o poder, a capacidade e a glória que transcende o entendimento e força humana. Mais do que fazer pedidos, a oração é a expressão da nossa fé e comunhão com Deus e a nossa integração nos assuntos do reino dos céus. Vamos analisar o ensino transformante de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 15. Tiago, na sua epístola, dá-nos a revelação que nos ajuda a entender alguns aspectos do propósito da oração. No seu ensino, ele refere algumas situações pelas quais o crente deve orar. Vejamos o que diz Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 15. Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O versículo 13 diz: está alguém entre vós aflito? Ora. O sentido é que se alguém estiver a lutar com algo e que essa luta é causa de sofrimento, ou se esse algo é efeito do mal, que essa pessoa deve orar. Esta aflição pode ter a sua causa numa circunstância humana ou numa luta espiritual. Pode ser por causa de problemas que rodeiam a pessoa. Pode ser por alguma pressão exercida sobre a fé da pessoa. No caso dos primeiros leitores desta epístola de Tiago, além das circunstâncias que podem tornar-se em confrontos à visão da vida, estes primitivos cristãos estavam a passar pelo sofrimento da perseguição por causa da sua fé. O princípio que Tiago realça é que, nas circunstâncias de sofrimento, o cristão deve orar. As circunstâncias aflitivas da vida, se forem prolongadas, estas poderão tornar-se desgastantes e por isso agravar a aflição. Porém, o facto de a oração ser feita a quem é maior em poder e toda a forma de recursos, a pessoa não para de buscar a face de Deus. A resposta não está em pacificar o causador do sofrimento, mas está em Deus, cuja provisão é maior que a causa do mal. Vem à mente a corrida do atleta que, na sua prova, tem que lutar contra o cansaço físico e mental. O atleta tem que lidar com os obstáculos no terreno e com o facto de ter que competir com outras pessoas na mesma corrida. Os desafios, por vezes inesperados no percurso, também não ajudam a facilitar a corrida. Mas mesmo perante situações desconcertantes ou o maior grau de dificuldade, o atleta sabe que tem que continuar. A alternativa é desistir. O apóstolo Paulo, certa ocasião, comparou a vida e ministério à corrida do atleta. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 a 27, ele explicou que o atleta abstém-se de certas coisas tendo em vista a vitória. Por seu lado, Paulo fazia o mesmo, não para alcançar uma coroa corruptível, mas uma incorruptível. Ele corria tendo na sua mente a certeza do seu alvo. Ele esforçava-se ao ponto de restringir os desejos do seu corpo, isto é, o seu corpo ser o seu servo e não ele servo do seu corpo, para não ser de alguma forma reprovado. As lutas e as aflições da vida não são algo peculiar à carreira cristã,
mas sucedem por o cristão estar no mundo onde as aflições se geram e se espalham. À semelhança do atleta, o cristão não para, mas persiste, não esquecendo que a oração é o direito que lhe é dado pelo próprio Deus. O crente nutre a sua paixão como faz o atleta, mas no seu caso, o crente é instruído a acrescentar à sua paixão o conhecimento, o entendimento, a paciência, a fé e a oração. Ao fim de algum tempo de persistir na carreira cristã e de orar, o crente poderá pensar que nada está a mudar. É nessas ocasiões que o crente recorda o conselho de Tiago, capítulo 5, versículo 13, que diz: está alguém entre vós aflito? Ore. O cristão persiste na sua carreira e na sua oração. O poder que existe na oração é o poder de ir à presença de Deus, que é o Todo-Poderoso. O poder da operação, esse está em Deus. Em Tiago 5,14 lemos: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Está alguém doente? Pergunta Tiago. A palavra doente no grego é a palavra astheneo. Esta palavra é geralmente usada no sentido de alguém estar fraco ou enfermo. No contexto de Tiago, esta palavra poderá indicar um estado de fraqueza ou mesmo de doença. A pessoa que está enferma chama os presbíteros para que estes orem sobre ele. Esta passagem lembra-nos do que faziam os discípulos enviados pelo Senhor. Vejamos o que diz Marcos 6,13. Acerca dos discípulos: e expulsavam muitos demónios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Notemos, os discípulos ungiam os enfermos e os curavam. As formas verbais ore em Tiago 5,13 e orem no versículo 14 são traduzidas do verbo grego proseromai. Este verbo dá o sentido de encurvar diante de Deus enquanto é feita a petição. Esta expressão ore ou orem no texto grego implica uma interação no ambiente de comunhão com Deus. Nesta interação e comunhão há proximidade, não porque a pessoa está a orar, mas porque a pessoa, sendo remida pelo sacrifício de Jesus na cruz, tem acesso e aceitação diante de Deus. Diante do Senhor expomos os nossos assuntos. Poderão ser os nossos pedidos, os nossos desejos, os nossos alvos. O Senhor, por sua parte, dá a conhecer o seu plano em relação a nós. Notemos que Tiago refere a fé no versículo 15. Nesta comunhão, na oração, entra também o fator da fé, como nos mostra o versículo 15. O aspecto da fé é o fundamento bíblico que dá razão à nossa crença. Fé, neste versículo, não é a ação de crer, mas é a crença que a pessoa tem baseada na instrução bíblica. Por esta crença formada pelo ensino bíblico, o cristão acredita que Deus está, por sua parte, envolvido nos assuntos sobre os quais ele ou ela fala com Deus. A fé referida neste texto é o que dá razão à oração. Tiago 5,15 prevê 3 coisas acontecerem como resultado da oração da fé. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A palavra oração no versículo 15 é traduzida da palavra eurei. Esta palavra significa voto ou uma oração. O aspecto voto sugere o princípio do compromisso com Deus neste ambiente de oração. Este aspecto é importante compreendermos, porque diz que é a oração da fé. Isto diz-nos que Tiago está a falar da oração que nasce da fé. Toda a oração deve nascer da fé. Esta fé nasce da revelação que Deus nos dá acerca dele, acerca do que ele tem feito por nós desde que criou os céus e a terra e o ser humano. Esta revelação tem vindo a nós pelas Escrituras, que nos ensinam que ao longo do tempo
Deus tem falado com a humanidade através dos seus profetas e, em especial, pelo seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. A oração da fé é a oração que é inspirada pelo ensino bíblico que instrui ao crente acerca dos caminhos de Deus. O que a pessoa crê tem a sua base certa, que é a doutrina bíblica. A pessoa dá lugar ao que acredita e ora a Deus. A melhor oração não é a que nasce do desejo ou necessidade da pessoa, mas a que nasce da fé. A pessoa terá o seu desejo ou assunto sobre o qual fala com Deus. Porém, a motivação da oração nasce na fé. Por isso, os desejos e assuntos que apresentamos a Deus passam pela matriz, que é a palavra de Deus, para que fiquem envolta pelo ensino da palavra de Deus. Em outras palavras, o que está fraco ou enfermo ora a Deus, não tanto porque está enfermo, mas porque tem na palavra de Deus o conselho que necessita. Tem a sua inspiração e orientação para orar a Deus sobre a sua situação. A fé diz: Deus revelou-se a nós e tem falado a nós, e tudo o que Deus tem dito, eu acredito. Fé é a crença que não se deixa mover, porque está alicerçada em Deus. Deus é aquele que não muda no que tem dito e no que tem feito. A Bíblia diz no livro de Tiago que em Deus não há sombra de variação. Tiago 1:17. Esta revelação que vem de Deus a nós tem que constituir o fundamento para a nossa crença e para a nossa oração. Portanto, a oração que nasce da fé é a oração que é informada pelo que Deus diz e pelo que Deus tem feito. Esta oração não é um ritual religioso, nem a recitação de uma poesia religiosa. Esta oração não é a repetição de uma oração tipo receita. Esta oração é falar com Deus sobre o nosso desejo ou sobre o nosso alvo, na base do que Deus tem dito e tem feito. É falar com Deus tendo os ouvidos abertos para ouvir o que Deus diz na sua palavra e assim aceitar o seu plano a nosso favor. Porque quando aceitamos o que Deus revela quanto à nossa vida, aí estamos a agir com fé. Quando as Escrituras dizem que a oração da fé salvará o doente, nós entendemos que estamos a fazer a oração inspirada no que Deus diz. Esta oração torna-se numa expressão criativa, ou seja, as nossas palavras impregnadas com a revelação e a autoridade da palavra de Deus terão efeito no espiritual. Fé é acreditar que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. A promessa de Deus é que essa oração salvará o doente. Nestes versículos que lemos em Tiago 5, vimos que a oração é um caminho de vida, é uma forma de expressar a esperança no que está escrito. A oração é um recurso do qual o cristão desfruta. Estes versículos inspiram-nos a falar com Deus sobre o assunto e esperar de Deus a resposta relacionada com o que lhe apresentamos. Notemos que Tiago é afirmativo no seu encorajamento. Este texto inspira-nos a esperar pela resposta ligada ao assunto da nossa oração. Pelo contexto nos versículos de Tiago 5, versículos 13 a 15, vimos que a oração é uma prática feita pelo próprio crente e que tem os seus resultados. Notemos que, segundo o texto bíblico, o crente faz a oração da fé e algo acontece. Deus vai mais além e opera na vida da pessoa por quem é feita a oração da fé. Depois de ouvirmos o que Deus diz pela sua palavra, é a nossa vez de agir. É bom falarmos com Deus regularmente. O caminho para Deus já foi aberto por Jesus, que deu a sua vida em resgate pela nossa ao morrer na cruz. Orar a Deus no nome de Jesus é estar neste caminho e saber que somos aceitos.
Somos aceitos pelo que Jesus já fez por nós e não por algum mérito humano. Fale com Deus agora. Diga a Deus que o louva. Diga a Deus que adora a Jesus, o seu Filho que morreu por nós na cruz. Diga obrigado a Deus que nos deu o Espírito Santo para nos ajudar enquanto estamos no mundo. Lembre-se que a fé é crer que Deus existe e que Ele ouve a oração de quem crê. Continue lendo a Bíblia regularmente. Pela leitura das Escrituras, será alimentado na sua mente e no seu espírito. Pela leitura das Escrituras, receberá mais formação para a sua fé. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue ou deixe o seu comentário por baixo deste vídeo. Se este vídeo lhe tem edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar no retângulo vermelho por baixo deste vídeo, onde diz subscribe, para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Fique atento aos próximos vídeos, onde vou comentar mais sobre assuntos muito importantes. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.